que o apóstolo Paulo meio que ironiza com os Gálatas, porque os Gálatas estavam abandonando o evangelho da graça que Paulo tinha pregado e estavam querendo se santificar, se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Aquelas três coisas: circuncisão, dieta e calendário. Quando fala em obra, tem a ver com algo que o homem faz, de baixo para cima. Olha o que é que Paulo diz aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Que coisa maravilhosa. O Evangelho nos chama à liberdade. Nós somos livres da culpa do pecado, nós somos livres da escravidão de Satanás. Satanás não pode nos possuir, ele pode nos tentar, mas ele não pode nos possuir. Nós somos livres do mundo, nós somos livres de nós mesmos, nós somos livres do domínio do pecado sobre nós. O Evangelho nos chama para a liberdade, e essa é a verdadeira liberdade, ao contrário de muitos que dizem assim: eu não quero ser crente agora, porque se eu for ser crente agora eu vou perder minha liberdade. Ao contrário, ele é escravo do pecado. Na hora que ele conhecer o Evangelho, ele vai ser livre, ele vai experimentar a verdadeira liberdade. Só que a gente não pode confundir a liberdade que o Evangelho nos dá com libertinagem, que é o que Paulo vai dizer em seguida. Porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Porque mesmo que nós somos salvos, a carne permanece em nós. Quando a Bíblia usa a palavra carne, nesse sentido, em contextos assim, está se referindo à nossa natureza humana. A carne, ela tem desejos. Nós somos criados com desejos e quase todos eles são lícitos. Nós temos fome, temos sede, precisamos de descanso, queremos lazer, diversão, sexo, são desejos lícitos. O problema é que depois do pecado, esses desejos passaram a ser a razão da minha existência, em vez de Deus. E eu vivo para satisfazer esses desejos. Eu vivo para comer, beber, dormir, fazer sexo, ganhar dinheiro, ser importante, poderoso, dominar outras pessoas e viver, enfim, do jeito que eu desejo, ser autônomo, independente. O pecado transformou coisas boas que Deus fez em coisas ruins. Então, não usem a liberdade do Evangelho, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, para dar ocasião à carne. Porque você pode dizer assim: bom, se eu sou salvo pela graça, significa que eu posso viver de qualquer maneira, já que não é pelo que eu faço. Se não é por obras, então eu posso viver de qualquer maneira, já que é pela graça. Paulo diz: não, a liberdade você não foi salvo pela graça, você não foi liberto do pecado para você viver de acordo com as paixões carnais. Na verdade, ele diz aqui: sejam servos uns dos outros pelo amor. Deus nos libertou da escravidão do pecado para que eu fosse servo dos meus irmãos. Ele me livrou de mim mesmo para que eu pudesse abençoar outros, para que eu pudesse amar outras pessoas, viver para outras pessoas. É isso que é o Evangelho. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Eles pensam que a graça do Evangelho é uma desculpa para a pessoa viver no pecado, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando o marido da próxima, cobiçando os bens do próximo, falando mal do nome do próximo, manchando a reputação do próximo. Não, diz o apóstolo Paulo, porque, verso 14, toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês não querem guardar a lei? Pergunta o apóstolo Paulo. Está aí os mestres dizendo aí que vocês têm que guardar a lei para ser salvos. Mas a lei se resume num mandamento só. Ame o seu próximo.
Porque quem ama o próximo não vai querer a mulher dele, não vai querer o marido dela, não vai querer as coisas que o próximo tem, não vai falar mal do nome dele, vai respeitar a propriedade dele, vai respeitar a autoridade dele. Todos os mandamentos se resumem nisso. Ame seu próximo como a si mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo para os Gálatas, isso aí que esses mestres estão ensinando para vocês, isso aí é uma coisa, vocês não precisam disso. O Evangelho já libertou vocês da obrigação de vocês cumprirem a lei para a salvação. O Evangelho já libertou vocês do poder do pecado e da escravidão do pecado. Vocês são livres para servir a seus irmãos e amar os seus irmãos. E dessa forma vocês cumprem a lei. Tudo isso que eles estão dizendo, vocês já têm. Já tem no Evangelho. Que aula, né, de Paulo para aqueles Gálatas. E hoje em dia, essa lição precisa ser ensinada vez após vez. Porque o crente, ele entende que ele é salvo pela graça, mas na hora dele se santificar, na hora dele viver a vida cristã na família, no trabalho, no casamento, na escola, ele vive na carne, no poder da carne. E ele esquece esses recursos extraordinários que Deus nos deu através da presença do seu Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito que nos capacita a viver a vida de Jesus, a vida vitoriosa, essa vida que os Gálatas queriam, mas que estavam procurando da maneira errada. Ame o próximo. Agora, ele diz no verso 15, se vocês estão se mordendo e devorando uns aos outros, cuidado que não sejam mutuamente destruídos. Está ironizando, né? Porque ele dizia, olha para vocês estão aí em brigas e conflitos, os falsos mestres chegaram aí, estão distribuindo ou plantando a discórdia entre vocês, há disputas, há dissensões entre vocês, cuidado aí, vocês vão acabar se destruindo uns aos outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo, e o que é que está dando? Está dando certo para vocês tentarem agradar a Deus no poder da carne? Está dando certo? E essas brigas aí entre vocês, na igreja, na família, entre irmãos, no trabalho, com os amigos, né? Está dando certo? Está funcionando? Cuidado, gente, para vocês não se destruírem, né? Diz o apóstolo Paulo com ironia aqui, porque de fato, quando você tenta agradar a Deus na sua própria força, obedecendo aos mandamentos, você só vai encontrar pecado, decepção, tristeza no coração, porque a lei de Deus, ela nunca foi dada para salvar ninguém. A lei, na verdade, ela estimula o pecado. Paulo diz aqui em Romanos, eu não conheceria a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Está igual aquela freira numa escola católica, que terminou a aula de religião, ela diz para as crianças, não é? Vocês estão indo para casa agora não leiam o livro de Cantares de Salomão, porque é um livro erótico, é um livro erótico que tem na Bíblia, vocês não vão ler esse livro, tá certo? Não precisa dizer o que é que as crianças foram ler em casa, não é? Óbvio, a lei provoca o pecado. Quando vem um mandamento, você não estava nem pensando em fazer aquilo, mas de repente vem a lei dizer, não faça. O mandamento não me dá força para obedecer, mas ele desperta o desejo de desobedecer. Então, os 10 mandamentos, eles nunca foram dados para salvar. Eles foram dados para mostrar que você é um pecador. E que você não consegue obedecer a Deus. E que você não consegue agradar a Deus na sua própria força. Essa era a lição que os Gálatas tinham que aprender. E agora? Paulo diz, eu tenho um caminho melhor. Verso 16, digo porém, o porém aí, né, introduz a oração adversativa, ele faz o contraste. Porém, é como se ele dissesse, porém, eu digo a vocês que tem um caminho melhor. E que caminho é esse? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência quer dizer os maus desejos. Se vocês andarem no Espírito, Paulo está dizendo aos Gálatas,
vocês jamais satisfarão os desejos carnais que habitam no coração de vocês. Gente, que promessa extraordinária. Já pensou? Quando eu olho para essa promessa aqui, eu vejo como o padrão cristão de vida é elevado. A gente está acostumado a viver um subpadrão cristão de ética, de moral e de comportamento. Ele está dizendo que se a gente andar no Espírito, a jamais vai cumprir os desejos da carne. Você conhece esse tipo de vida? Eu de vez em quando ouço alguém, especialmente quando é no culto, aquele momento de confissão de pecado, ao irmãozinho, a irmãzinha vai orar e diz assim: ó Deus, perdoa, porque eu peco todo momento, por pensamento, palavra, por obra. Espera aí, minha irmã. Como assim você peca a todo instante por pensamento, palavra e obra? Tu não pode ser crente, não é? Está dizendo aqui, se andar no Espírito, jamais vai satisfazer a concupiscência da carne, e a irmã fica pecando pensamento, palavras e obras o tempo todo? Tem alguma coisa errada, não tem?